Shalom, shalom, queridos. Vamos a mais um tempo, né? Entrando no quarto mês do calendário bíblico. Hoje a gente está entrando no mês de Tammuz. E o 4, biblicamente falando, entre outras simbologias, significa estabilidade, firmeza, um lugar de segurança. Imagine aí, né? A gente vê as direções pelos 4 pontos da Terra, né? Norte, sul, leste, oeste. A gente tem estabilidade no móvel com seus 4 pés firmes. Então, o 4 é um lugar. Vamos pegar essa questão de uma cadeira, né? De 4 pés. É um lugar onde eu me assento com segurança. 4 é isso, é segurança, é estabilidade. Ele está ligado a isso. E eu já quero começar, né? Porque a gente falou do verão, né? A gente falou sobre os perigos, né? Dessa nova estação. E esse quarto mês, que é conhecido como mês de Tammuz, ele é o primeiro mês da estação. Mesmo que a estação tenha começado, né, no finalzinho do mês anterior, Tammuz é o primeiro mês que realmente começa e termina dentro de uma estação, de uma nova estação. E eu quero já começar trazendo, né, dentro disso, falando dessa questão de segurança, onde está a minha segurança? Onde eu tenho depositado a minha segurança? A gente já falou algumas coisas acerca da estação do verão, né? E não tem como o mês não estar ligado ao que foi falado na estação. É como se a estação fosse o macro, né? O pacote maior, onde dentro desse pacote tem os menores. Então, os menores, cada um tem a sua identidade, né? Cada mês tem a sua identidade, porém, eles recebem a estrutura, e vamos colocar, né, as frequências, as liberações do que a estação diz. Então, esses 4 meses, eles vão funcionar dentro daquilo que a estação libera. Amém? Eles podem funcionar dentro de uma segurança daquele que está no Senhor, ou dentro de uma segurança daquele que está afirmado na sua força, nas suas emoções, até mesmo na sua carnalidade. Então, Tammuz, deixa eu abrir aqui, queridos. Tammuz é esse mês, e a gente pode ver isso muito claro. A gente está lendo Atos aí, né? Devagarzinho, mas a gente está lendo, mostrando o que a igreja trouxe, né? Como que a igreja começou a se mover depois da festa de Shavuot. E agora a gente vai ler um pouquinho Êxodo 32, para a gente ver o que aconteceu dentro desse tempo na primeira festa de Shavuot, que é a festa do Antigo Testamento, com Moisés lá, né? Quando recebeu a lei. Então, se você está com a sua Bíblia aí e quiser abrir, a gente vai ler Êxodo 32, do versículo 1 ao versículo 10, tá bom? Então vamos lá. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-ma. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo as suas mãos, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Versículo 5. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber. E levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado.
fez para si um bezerro fundido e o adorou. E lhe sacrificou, e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que eu acenda contra eles o meu furor, e os consuma, e de ti farei uma grande nação. Queridos, aqui a gente vê um relato muito triste do que aconteceu nesse tempo. E daí eu volto a dizer, o porquê que nós falamos isso? Porque nós acreditamos no que a Bíblia diz, que nada se fez novo, né? Que aquilo que acontece, mudam-se as pessoas, muda-se a forma de ver, muda-se as vestes, muda-se comportamento, mas as marcações de tempo do Senhor, elas são as mesmas. Então, num tempo determinado, todas as coisas acontecem nas mesmas liberações espirituais. Daí cabe a nós, queridos, porque vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre esse texto, mas eu quero que vocês entendam um outro lado. Esse povo aqui, eles haviam acabado de sair do Egito, eles estavam com a mente totalmente perdida, né? Eles haviam sido criados dentro da estrutura do Egito, né? Eles eram, por mais que eles vivessem na sua comunidade lá dentro, eles eram de nascimento de terra egípcia, né? Eles eram daquela estrutura. Então eles viram tudo acontecendo, as feitiçarias, os deuses babilônicos, muitos deuses, né? Então a gente precisa de chuva, pede para esse, precisa do sol, pede para aquele, precisa de algo para a semente nascer, pede para aquele outro. Então eles contemplaram isso tudo, ok? Eles não tinham Bíblia. Eles não tinham aonde olhar e ler e falar, não, isso aqui está errado. Eles tinham uma promessa, eles tinham uma palavra que era ensinada, como ainda é hoje, de geração em geração. Mas eu quero que você entenda que se para nós, que temos Bíblia, que temos ensino, que temos pessoas que oram por nós, que temos o Espírito Santo, nós andamos muitas vezes na contramão daquilo que Deus fala. Imagine como não deveria ser para esse povo. Ok, a gente sabe que eles viram milagres tremendos, tudo que aconteceu, o julgamento, né, sobre Faraó, das 10 pragas, eles viram o mar abrindo, eles viram tudo isso, é óbvio. Mas o Deus que eles criam, apesar de saber do Deus de Israel e pedir socorro para o Deus de Israel, o Deus a forma de cultuar a Deus que eles tinham, que eles entendiam, era vendo os deuses, ok? E daí, quando eles viram Moisés, eles entenderam que Moisés era o libertador, acompanharam Moisés, ok. Acontece tudo o que aconteceu, eles chegam no Sinai, né? Moisés recebe uma direção de Deus, orienta eles no que eles deveriam fazer, em toda a preparação, porque o Senhor ia falar. E eles temem, porque eles não são acostumados a ouvir um Deus que fala. Eles são acostumados a verem estátuas, deuses construídos por mãos humanas. Então, eles falam, não quer que Deus fale com a gente, não, vai você. Assim, é você que está recebendo toda a direção, então vai. Moisés ainda assim prepara tudo, orienta tudo, estabelece o jejum, estabelece até a distância que eles tinham que ficar do monte. E acontece Shavuot, né? A gente já falou sobre isso. Acontece todo aquele poder, o Monte Fumega, ouve-se o Senhor falando, a lei é estabelecida, derramada naquele momento, existe um movimento espetacular. Mas depois de todo esse movimento, depois desse período da festa, de todo esse mover, existe silêncio. E dentro desse silêncio, Moisés não desce. Moisés continua lá no monte. É o que diz aqui em Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta e faz outros deuses.
Então, o que que na cabeça deles havia acontecido? Até aqui, queridos, eu não vejo pecado. Apesar da gente ver incredulidade, eu não estou dizendo que isso não é pecado, mas eu estou dizendo que eu não vejo uma obra. Quantas vezes eu e você tivemos receios, dúvidas, temores, inseguranças, né? Aonde está o problema? Em não pegar esses sentimentos e levar para Deus. Por quê, queridos? Porque quando nós vemos o mover de Deus, a gente quer continuar dentro daquilo. Então vamos lá. Vou dar um exemplo aqui bobo, simples, né? A gente estava aí na Contagem do Homem, todo dia vídeo, não sei o quê, não sei o quê. E daí você vai vendo, não, eu tenho que fazer isso. Não, hoje eu tenho que fazer isso. Hoje eu tenho. De repente os vídeos param. E muitos vão continuar. Uau, bora, agora eu já fui abastecido, bora caminhar. Outros vão parar e falar, e agora eu faço o quê? Por quê? Porque não tem uma voz direcionando. Não tem uma orientação clara. Eu faço o quê? E era isso que esse povo estava vivendo. Eles viveram todas as maravilhas. E de repente, o líder, aquele que tinha a voz, parou, sumiu. E daí, eles olham e falam assim: agora a gente não tem mais Deus. Levanta para nós outros deuses. Então, queridos, eu quero começar, né, esse vídeo falando sobre isso. Eu falei da questão do verão, das seduções da carne, e a gente vai entrar nisso daqui a pouquinho, um pouquinho mais, né? Da sensualidade e tal, mas a base disso são os deuses que estão no nosso coração. Porque agora é um tempo de brotar os ídolos do nosso coração. Então eu não tenho mais direção, então eu preciso criar uma direção. Eu preciso ter um Deus. E daí, queridos, a gente começa a agir na força do nosso braço. Vamos lá, a gente celebrou a festa da colheita, ok, ofertei, fiz, aconteci. E agora eu não estou vendo. Está tudo num silêncio. A situação está difícil, eu estava numa expectativa. Não, isso aqui não deu certo. Então agora eu vou agir. Eu vou fazer, porque eu confiei no Senhor e não deu certo. Foi isso que estava acontecendo. Só que nós, às vezes, nos esquecemos que quando a gente planta a semente, existe um tempo de silêncio. Existe um tempo onde essa semente está na terra e que a gente não sabe o que está acontecendo embaixo da terra. Se a semente vingou, não vingou, se ela está enraizando. A gente não sabe o que está acontecendo. E esse tempo de silêncio é o tempo onde muitos se perdem. Deveria ser o tempo aonde eu fui abastecido, eu fui cheio, Deus falou, agora eu já sei o que eu tenho que fazer, vou caminhar nisso aqui. É simples, queridos. Deus havia falado, Deus havia dado toda a direção. Olha, tá aqui a minha lei, a base da minha lei, o fundamento da minha lei tá aqui. Então, o que, que Deus tinha falado? Olha, vocês vão sair dessa terra e para a terra que eu vou mostrar. Moisés havia dado as direções. Então, agora é tempo só da gente esperar. E dentro desse esperar, já existe uma lei. Agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que. Tá. 10 mandamentos. E um principal. Eu não posso ter outros deuses diante do Senhor. Vamos aqui ficar esperando, cumprindo aquilo que o Senhor já falou. Mas o que o Senhor falou é muito simples e é muito pequeno. Queridos. Fica nisso. Fica naquilo que o Senhor já falou. Fica não me movimentando? Não. Se movimente dentro daquilo que o Senhor já falou. Porque se eu não estiver firmado, queridos, nesse tempo, se eu não estiver firmada, aliançada, a palavra que o Senhor tem liberado, é o tempo onde os deuses do meu coração vão tomar forma. Deixa eu ver se eu acho um texto aqui. Calma lá.
tentando estabelecer uma frase aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Calma aí, irmãos, vou tentar achar. Se eu não conseguir achar, eu vou falar sobre ele. Ah, irmãos, não achei. Vamos lá, que senão fica o vídeo parado aí eu lendo, né? Aqui nesse texto que a gente leu, de Êxodo 32, diz que Arão pede o ouro, né? E fala assim, a gente vai então fazer um Deus, né? E daí eles fazem... Entrei errado. Eles fazem o bezerro de ouro, né? Mas existe mas tem um texto que diz que ele pegou o ouro e jogou no fogo. E nasceu e surgiu um bezerro de dentro do fogo. Agora eu não lembro qual versículo que tá ele. Mas eu vou ver se eu acho e mando para vocês, tá? Então, é um tempo onde aquilo que está em nós vai brotar. Por quê? A gente está vivendo o período da força da colheita. E o que é a colheita, queridos? São sementes internas que saem e geram frutos. A semente plantada ninguém vê. Mas quando ela nasce e dá os seus frutos, todos veem. Então, nesse tempo da colheita, nesse tempo do verão, é um tempo onde a gente tem que cuidar muito. Porque, vamos lá, essa carência, essa insegurança estava dentro do coração desse povo? Estava. Se eles tivessem pegado tudo isso e ido para o Senhor, olha, Senhor, a gente está com medo, a gente está inseguro, cadê Moisés? O Deus que falou com Moisés lá em cima, falou, desce porque o povo se corrompeu, falaria com Moisés, desce porque o povo está preocupado, está ansioso. Deus não ia deixar o povo sozinho. Vocês estão conseguindo entender? Isso é muito sério. Então, nesse tempo, eu preciso estar atento para identificar aquilo que está no meu coração. E como que eu arranco? Vamos lá. Como que eu arranco a egolatria? Como que eu arranco o endeusamento próprio? Como que eu arranco Mamon? Como que eu arranco esses deuses que estão em nós? Que querem tomar forma. Eles estão dentro de uma frequência, eles estão dentro de uma cultura, eles estão dentro de um ensino, eles estão dentro de conhecimentos, mas eles querem tomar forma na minha vida. Como que eu me desvencilho disso? Simples, irmãos. Viu o sentimento,
Viu o pensamento, eu vou para o Senhor. Senhor, isso aqui está no meu coração. Senhor, eu abro mão disso aqui. Senhor, eu não aceito viver assim. Senhor, eu renuncio isso aqui. Eu abro mão. Olha, no meu coração está brotando insegurança. Mas eu declaro que minha confiança está no Senhor. Eu não dou vazão, eu não dou razão para minha alma. O Senhor disse. E daí agora é diferente, queridos. Porque o Senhor disse. O Senhor disse, vai se cumprir. Vai se cumprir não porque as coisas são mágicas, mas porque eu vou viver dentro disso. E daí não tem como dar errado. Senhor, olha, no meu coração ainda tem ansiedade. Mas eu lanço sobre o Senhor essa ansiedade. Senhor, no meu coração ainda tem que eu preciso trabalhar muito. E não estou dizendo que não é para trabalhar, irmãos, é para trabalhar. Mas não é para negociar princípios. Porque o trabalho vem da minha força. Senhor, eu renuncio isso. O meu trabalho é somente um instrumento que o Senhor está usando para me abençoar. Mas os meus recursos vêm do Senhor. A minha força vem do Senhor. Então, é eu lutar contra aquilo que está dentro de mim, quebrando esses deuses e não fazendo eles tomarem forma. Ah, não é assim não. Ah, isso aqui não deu de nada. Vou fazer do meu jeito mesmo. Essas são formas de pegar esses deuses e dar formato a ele, não destruí-los. Então, volto a dizer, esse povo, eles não se perderam na questão de estar inseguro. Eles se perderam por dar forma. E daí, queridos, é uma coisa muito louca, porque se vocês olharem, deixa eu ver aqui o versículo. Aqui, ó, no versículo 4, no final do 4. Então disseram estes, ó Israel, são os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Queridos, presta atenção. Era aqueles deuses que tinham tirado eles da terra do Egito? Como que a mente se perde? Como que existe um engano? E é tão rápido. É muito rápido. Sabe? Olhar e falar assim, não, eu estava melhor antes. Tava nada, queridos. Presta atenção. Não deixa o diabo te enganar e te cegar, não, dessa forma. Sabe? Analisa as coisas com... Já falei isso várias vezes e parece grotesco, né? Mas usa essa massa cinzenta que você tem. Toma domínio sobre a sua mente. Não seja enganado. Sabe, por exemplo, minha filha estava compartilhando comigo de uma situação onde uma pessoa estava dizendo, né? Que o romper, o ganhar, o trabalhar dá mais segurança e mais lucro do que viver esses princípios, né? Algo mais ou menos assim. E daí ela trouxe uma resposta. Se dá mais, o porquê que sua vida está assim? Você está entendendo, irmãos? Como que a gente se engana? A gente escuta algo e a gente deixa aquilo tomar forma dentro de nós. E a gente não olha a verdade disso. Então não se engane. Não foi esses deuses que tiraram Israel do Egito. Mas ninguém questionou. Eles simplesmente ouviram aquela voz e falaram, é verdade, tá certo. E daí, continuando, versículo 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. Queridos, meu Deus do céu, isso é muito sério. Nós pegamos os nossos ídolos e falamos que estamos celebrando ao Senhor. Vamos fazer uma festa para o Senhor aqui com os nossos ídolos, porque a gente vai apaziguar tudo isso. Queridos, não é assim. Deus se move por princípios. E aqui eles quebraram os princípios. Quando você quebra o princípio, só existe uma coisa a se fazer. Consertar. Se arrepender. Voltar à palavra. Só existe isso, queridos. Não existe mais nada. Não existe oferta, não existe festa, não existe nada. Porque
Deus não se zomba. Aquilo que plantar, vai colher. Queridos, fica de boa. Plantou, colhe. Não tem para onde correr. E aqui eles quebraram princípios. E eles quebraram a lei. Porque daí Moisés também errou. Moisés errou porque olha o que diz no versículo 9 e 10. Êxodo 32, a gente está lendo. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto esse povo, e eis que esse povo é de dura serviço. O Senhor está dizendo assim, eu tô olhando, olha, eu tô sondando esse povo, desde lá do Egito. Eu tô de olho neles. Queridos, não foi por causa dessa situação aqui. O Senhor estava olhando o povo. E o Senhor fala assim, ó, eu tô vendo esse povo, eu tenho visto eles. E eles são de dura serviço. Agora, pois, deixa-me. Deus não estava pedindo autorização a Moisés, queridos. Deus estava propondo a Moisés uma nova aliança entre ele e o Senhor. Deixa-me entre o Senhor e Moisés, para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de você eu farei nascer uma nova nação. Queridos, por acaso, Deus não sabia o que estava fazendo? Deus sabia o que estava fazendo, queridos. Mas Moisés preferiu não dar vazão à voz do Senhor. Disse para o Senhor não, intercedeu pelo povo 40 dias para que Deus não consumisse o povo. Mas ele fez algo que foi terrível. Ele quebrou aquilo que o próprio Deus havia escrito. Tudo nesse tempo. Ele quebrou a lei. Ah, mas o que tem isso, queridos? Você imagine. Vamos colocar uma situação bem básica, assim, bem simplória. O Senhor envia um anjo aí, você está conversando com o anjo pega, vou te dar uma direção, filho, uma direção de Deus. E escreve uma cartinha. Bem bonitinha para você. Olha, para você fazer assim, 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 porque o Senhor vai fazer isso. Uma carta do céu, você recebe, é seu, uma carta do céu. Quando o anjo sai, você pega essa carta, faz assim. Isso aqui não serve de nada. Foi isso que Moisés fez. Houve arrependimento? Houve. Houve novas tábuas? Uhum, houve. Mas nunca mais Deus escreveu. Deus falou, tá bom, Moisés, eu recebo seu arrependimento. Que bom que você está aqui comigo de novo. Mas agora escreve você. Queridos, olha a seriedade disso. Consequências, colheita. Você fez isso aqui tem uma colheita. Você está perdoado. A gente vai continuar caminhando junto, a gente vai continuar conversando, eu vou continuar te dando direção, mas a consequência do que você fez, você colhe. Escreve você agora. Então, queridos, isso tudo é nesse tempo. Então, cuidado, irmãos, cuidado. Porque a gente acha que a gente pode dar os deslizes, porque Deus é bom, e Ele é bom. Mas Ele não é bobo. Pode ter certeza disso. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é compassivo. Tanto que a gente comete os erros e Ele nos perdoa e a gente continua servindo, amando. Se morrer tá salvo. Ele é bom. Porque se fosse outro Deus, a gente perderia tudo. Ok? Ele é bom. Mas de Deus ninguém zomba. Plantou, colhe. Então, toma cuidado. Toma cuidado, irmãos. Eu olho para esse tempo e vejo um tempo muito bom. Eu tenho que ver, né? Porque eu sou desse tempo. Eu nasci nesse mês. Eu vejo como um tempo muito bom, porque daí eu volto para as teclas do que eu já falei no passado várias vezes. Aquilo que brota no nosso coração é uma oportunidade de nós limparmos. É só a gente ficar atento.
e não pegar aquilo que nasce em nós e ir para a carne. É só a gente pegar aquilo que está em nós e ir para o Senhor e resolver isso. E olha, Senhor, eu quero apresentar isso aqui, e eu quero purificar isso aqui, eu quero santificar isso aqui, Senhor, eu quero ser realmente a tua imagem, a tua semelhança. Eu não quero ser a imagem e semelhança disso. Eu não quero ter outros deuses diante de ti. Então eu estou abrindo mão disso aqui. Estou abrindo mão desse sentimento, eu estou abrindo mão desse pensamento. Eu estou abrindo mão. Porque eu não quero ser assim. E daí vai dando tudo certo, amém? Ok. Esse período também é ligado aos 12 espias, né? De quando eles foram espiar a terra. Então, assim, também é um outro cuidado que a gente tem que ter para, às vezes o Senhor mostra algo para nós, né? Fala assim, olha, eu tô te dando isso. Isso aqui vai ser o seu futuro. Seja no ministério, seja na família, no casamento, seja uma empresa, seja no seu trabalho, né? Você vai ser promovido, sei lá. E a gente olha a circunstância e fala, eu não vou dar conta. Então, esse aqui é um outro cuidado para esse tempo. Não, lá nessa terra, nisso que o Senhor está me dando, tem gigantes. É uma outra questão que a gente tem que olhar o que está no nosso coração. Então, ok, Senhor, tem gigante, mas se o Senhor estiver comigo, eu vou vencer tudo isso e eu vou glorificar o teu nome neste lugar. Eu serei um testemunho. Se o Senhor estiver comigo, me orientando, me dando sabedoria, capacitação, entendimento, força, estratégia, eu vou glorificar o teu nome neste lugar. Será um lugar onde eu não vou me esquecer que o Senhor me colocou ali. Então, é olharmos para tudo isso, amém, irmãos? E temermos ao Senhor, né? Essa é a parte mais importante. Ok. Tamuz tá ligado à tribo de Ruben. E eu quero ler com vocês Gênesis 49, versículo 3. É, a gente, a gente, a gente se preocupa muito, né, com, com as tribos, né, qual é a tribo do meu nascimento e tal. Queridos, eu quero dizer que eu vejo que isso tem importância sim, para nos dar alertas, né, para nos dar direção, mas não perca o seu coração nisso, amém? Isso tem importância sim, mas a visão que eu tenho, e tá aqui alguém que ministra sobre o profético, ministra sobre as festas, a visão que eu tenho é que o mais importante é que eu sou rei sacerdote, que o mais importante é que eu sou filho, que o mais importante é que eu exerça. Ah, mas saber disso tudo vai me fazer exercer. Eu não acredito. Não acredito, queridos, porque eu vejo um monte de gente exercendo e sendo e não sabe disso aqui. E eu vejo um monte de gente que sabe e se perdeu e se corrompeu. Ah, então você aconselha não saber? Não, não estou falando disso. Eu acho legal. Eu acho legal você saber, porque assim, isso traz algumas clarezas de algumas questões, sabe? É legal isso. Mas não é base. Amém? É um conhecimento que me ajuda na caminhada, se eu quiser caminhar. É só isso. Mas como reis e sacerdotes, eu tenho acesso a tudo. Eu tenho acesso ao governo do Pai e eu tenho acesso ao sacerdócio, ao governo no mundo espiritual. Amém? Mas eu quero trazer um pouquinho acerca de Ruben, porque daí eu não quero trazer. Na verdade, esse vídeo vai ser um vídeo de cuidados, amém, irmãos? Do que não fazer praticamente, né? A gente falou sobre a idolatria, falou sobre conquistar e não se perder, nem falar, ah, eu não vou dar conta porque ali tem gigantes. E agora a gente vai falar alguns outros cuidados acerca, olhando para a vida de Ruben, que é a tribo conectada ao quarto mês, amém? Gênesis capítulo 49, versículo 3, diz assim: Ruben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a águia, ou como a água, não serás mais excelente, porque subiste no leito do teu pai e profanaste e subiste na minha cama. Queridos, Ruben, ou Rubem,
é o primeiro filho, né? O primeiro filho, dentro da cultura bíblica, ele tem direito a uma porção dobrada. O primeiro filho deveria ser a linhagem real, né? Porque é o primogênito. A gente vê nas nações que têm reis, o trono é do primogênito. Então, só caso aconteça algo com o primogênito que outro se assenta, senão o trono é do primogênito. E isso mostra da onde que Jesus viria. Jesus não viria da tribo de Judá. Jesus viria da tribo de Rubem. Mas Rubem, ele comete um erro, queridos. Um erro baseado na carnalidade. Daí volto a dizer, ele tinha um ídolo dentro dele e que ele poderia ter destruído esse ídolo dentro dele, mas ele fez com que esse ídolo tomasse forma. Ele trouxe esse ídolo para fora e construiu esse ídolo. E deu problema, e eu quero ler com vocês. Gênesis 35. Gênesis, capítulo 35, versículo 16 ao 22, que diz assim. Gênesis 35, 16 ao 22. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair a alma porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. Versículo 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube, eram 12 os filhos de Israel. Vamos lá. Aqui a gente vê um cenário de Jacó perdendo a sua mulher amada. E este homem, ele encontra força no meio da sua dor, no meio do seu luto, ele encontra força para desfazer algo que havia sido feito, porque ela vem no meio da dor da morte e ela praticamente amaldiçoa o filho, né? Coloca um nome onde aquela criança seria o filho da minha dor. E Jacó, com sabedoria, com força, com coragem, ele vai lá e ele fala, não, você não é filho da dor, você é filho da minha força. Ok. Mesmo Jacó tendo esse posicionamento, não quer dizer, irmãos, que ele não estava no luto, na dor de perder a mulher amada. No meio dessa confusão, no meio dessa família enlutada, eu acredito que toda a família estava enlutada, né? Porque se ela era mais amada pelo pai, os filhos também deveriam ter um carinho por ela. Apesar da gente ver nessa família rivalidade e coisas assim, eu acredito que a família entrou nesse ambiente do luto. No meio dessa dor, a gente vê Ruben, que era o primogênito, o filho da porção dobrada, o filho da realeza, o mais excelente. Queridos, quando Jacó diz, você é o mais excelente, eu não acredito que Jacó estava liberando uma palavra profética para ver se pegava, né? Como a gente às vezes faz. Ah, meu filho é uma benção. Vamos ver se vira uma benção, né? Não, porque Jacó estava falando acerca de uma história. Olha, você é o mais excelente. Então Ruben tinha características excelentes. Um homem de integridade, de posicionamento, ele era excelente. Porém,
dentro da sua excelência, existia uma área de fraqueza. E ele se aproveitou dessa situação, da situação do luto, da situação da dor. E, de alguma forma, ele foi lá e se deitou com a concubina, com Bila, né? Com uma das esposas do seu pai. E por isso, queridos, ele perdeu a primogenitura. E isso pode parecer bobo, mas é muito sério. E daí eu quero pegar isso aqui, linkando com o que eu falei no passado, no começo, né, desse vídeo. Às vezes a gente olha e fala assim, não, foi um deslize. Deus vai me perdoar. E é verdade, irmãos, o Senhor nos perdoa. A Bíblia fala dos pecados que Deus não perdoa. O restante, Deus perdoa. Mas existem consequências, existem marcas que ficam, que nunca mais, irmãos. Foi só uma noite. Verdade. Foi só uma noite. Mas ele perdeu toda a primogenitura. Ele foi perdoado? Foi. Ele continua sendo filho. Ele não foi rejeitado. Depois a gente vê ele dentro de uma atmosfera de remissão, em várias circunstâncias, atuando, cuidando dos irmãos. A gente vê várias coisas depois. Então ele foi perdoado. Mas aquilo que ele perdeu, não houve oferta de resgate, não houve oferta de remissão, não houve restituição. Perdeu. E eu estou falando isso, queridos, porque o verão é uma estação da força, é uma estação para colheita, para crescer. No verão existe uma potência muito grande, tanto que a Bíblia diz, né, a gente falou sobre isso no verão, que esse é o tempo de juntar para o inverno. Então, esse é o tempo das maiores liberações acerca de recursos financeiros. Mas, se a gente não usar toda essa nossa força para o Senhor, se a gente nesse tempo entrar nessas atmosferas da carnalidade, dos ídolos do nosso coração, pode ser que tenham coisas que a gente vai perder e nunca mais serão restituídas. E eu falo isso, queridos, porque a gente tem uma tendência a colocar peso no pecado, né? Ah, isso aqui é grave, mas isso aqui não é tão grave. Esse aqui é, né? Não dá para cometer, mas esse aqui dá. Ontem também eu estava conversando com a minha filha e ela me compartilhando uma situação de um... Eu não sei se ela viu essa situação, não lembro. Mas assim, o marido tem vários problemas internos e esses problemas internos são praticados dentro de casa, no oculto, né? Mas a esposa fez algo bem banal, bem bobo mesmo, assim, mas bem bobo. Só que ela fez num ambiente onde pessoas poderiam ver. E ele foi muito severo com ela. Ele trouxe uma correção muito severa. Então, é isso aqui. Eu posso fazer o que eu quiser no meu secreto, desde que eu tenha uma vida aparente lá fora. E Rúben, ele não teve uma relação aberta. Ele teve uma relação no oculto. Tanto que aqui diz que Israel soube. Israel ficou sabendo dessa situação. Né? O pai tomou conhecimento. Então, aquele pecado interno, aquele pecado não resolvido, aquele pecado feito lá no quarto, no segredo, aquele pecado que foi feito achando que ninguém veria, que ninguém saberia, trouxe uma consequência de nunca mais haver restituição. Ah, mas calma lá, ele teve relação com a esposa do pai. Queridos,
a gente não sabe, diante de Deus, como soa os pecados que nós praticamos. A gente só sabe que o Senhor fala: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, porque Ele está nos protegendo. Porque tem coisas que a gente não vai conseguir arcar com as consequências. Sabe, queridos, você imagina? Você imagina quando houve as divisões das tribos e a gente vê Judá sendo levantado? Você acha que foi fácil isso para Rubem? De você olhar e falar assim: poxa, aquele lugar ali era meu. E não é olhar com inveja, com competição, não, é olhar com pesar de saber que aquilo que você fez te tirou de um posto aonde o Senhor havia te dado. Foi perdido, acabou. Você vai continuar servindo, você vai, né, tem o plano B aí, mas o plano A acabou. Então, tome cuidado, sabe? Quando a Bíblia diz assim, olha, vigiem, vigiem, estejam vigilantes, estejam atentos. É isso que eu quero dizer, vigiem, estejam atentos. Porque esse período é um tempo onde a gente pode conquistar muito. Esses 3 meses que vem agora, que a gente está começando hoje, né? São meses de muita potência para conquista. Muita. De muitas liberações para conquistarmos. Se eu estiver no Senhor. Então nós precisamos estar atentos para não perdermos a bênção. Para não perdermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, aquilo que o Senhor quer nos dar. Os lugares onde o Senhor quer nos levar, queridos. Nós precisamos estar num nível muito grande de dependência do Senhor, de submissão a Ele, de submissão à Sua palavra. Para que a gente viva na plenitude dEle. E não perca. Não perca o tempo da visitação. Não perca aquilo que Ele tem para fazer. Não perca. Queridos, eu já falei isso em alguns outros vídeos e a gente já vai orar encerrando. Que eu fico olhando, sabe? Hoje, né, eu tô com 49 anos. E aquilo que o Senhor põe nas minhas mãos, eu faço. Mas não é da mesma forma, queridos. Quando você é jovem, você tem uma força, uma disposição, o seu corpo reage de uma outra forma. Hoje, se eu quiser que meu corpo reaja de uma forma melhor, eu tenho que estar me suplementando, eu tenho que ir para academia, que eu não faço academia. Eu não tenho mais a força da juventude. E tem coisas que era para eu ter feito lá na juventude. Mas eu não fiz, eu perdi aquele tempo. E pela sua misericórdia, o Senhor tem restituído muita coisa na minha vida. Mas eu não tenho ideia de quantas coisas foram perdidas e não serão restituídas. Sabe? Por obstinação do meu coração, por teimosia, por insegurança, por medo, por querer fazer as coisas do meu jeito. Se eu for colocar um relatório aqui, baseado nos pecados carnais, eu tenho pouca coisa, queridos. Eu não estou falando isso para minha glória, não. Eu tenho pouca coisa. Eu nunca me envolvi dentro de feitiçarias, essas coisas. Nunca me envolvi, nunca fui, nunca fiz. Às vezes eu fico até perguntando, Deus, como é que eu estou nessa área de libertação, né? Porque eu nunca pratiquei. O que eu conheço é por estudo, não é por prática. Na área carnal, sexual, eu cometi alguns pecados, sim, mas em quantidade, né? Porque em pecado é pecado, né? Mas em quantidade foram pequenos. Mas eu perdi muita coisa. Por orgulho, por vaidade, por obstinação, por dura serviço, como o Senhor disse aqui, esse povo é de dura serviço. Perdi muita coisa, queridos. Perdi muito tempo. Muito tempo. Eu hoje poderia estar em outro lugar.
Eu tenho certeza disso, convicção disso. E o Senhor tem me abençoado muito, o Senhor tem me alinhado muito. Eu tenho muitos altares de adoração, de gratidão ao Senhor a levantar, não somente aqueles que eu levanto no dia a dia, mas a levantar, porque o Senhor tem feito na minha vida tem sido espetacular. Mas eu não sei, eu só vou saber naquele dia as coisas que eu perdi e que não tem restituição. Mas isso não é para nos entristecer, isso é para nos levar a agir agora num nível de maturidade, sabe? Aonde não é que eu não possa errar mais, mas eu não posso mais cometer esses erros primários, sabe? Essas coisinhas da natureza humana, carnal, não posso mais cometer isso. Eu tenho que fluir fora desses entendimentos, dessas carnalidades, da cultura deste mundo, eu tenho que fluir fora. Enquanto eu estiver aqui nessa terra, enquanto você estiver aqui nessa terra, a gente vai estar lutando contra pensamentos, sentimentos, vontades, desejos, iras. A gente vai estar lutando contra essas coisas. Insegurança. Mas a luta contra essas coisas que eu ministrei hoje, elas têm que parar. Tem que parar, queridos. Eu tenho que parar de ser obstinada e falar assim, se eu não estou sentindo é porque não é para fazer. Eu tenho que parar com isso. Eu tenho que parar de, isso aqui está no meu coração, eu não consigo vencer, eu tenho que parar com isso. Senhor, eu tenho sido aqui. Eu tenho que parar de ser orgulhoso e falar assim, eu não faço, eu não sou assim. Querido, o fruto mostra. Tem que parar com isso. Tem que falar, olha, Senhor, isso aqui está no meu coração. Senhor, olha, eu estou aprendendo que é assim, 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 mas dentro do meu coração, fora, eu sei que é real, mas dentro do meu coração eu gosto dessa prática. Arranca isso de mim, eu entrego isso aqui ao Senhor. Lembra que eu sempre falo, eu estou do lado do Senhor contra o pecado. Eu quero destruir esse altar. Sabe, eu tenho que lutar as guerras do Senhor. E não lutar contra o Senhor. Amém? Então, que nesse tempo seja um tempo realmente de avanço, de crescimento, seja um tempo de muito alinhamento, de muito rompimento, e você consiga fluir naquilo que o Senhor tem realmente para a sua vida. Amém? Vamos orar? Se você está aí, né, com a sua oferta, como diz Números 10:10, presente ela ao Senhor, né? Muitos vão para a igreja só amanhã, aí você deposita lá, mas apresente isso agora como primícia ao Senhor, amém? E vamos orar. Vamos orar porque o Senhor é o único, né? Que pode nos sustentar em todas as coisas, se nós dermos lugar para isso. Pai, em nome de Jesus, nós entramos pelas portas desse novo mês com ação de graças por tudo que o Senhor tem sido, pela forma como o Senhor tem nos orientado, nos conduzido, pela forma, Deus, como o Senhor tem nos ajudado a enxergar, tem desvendado o mundo espiritual e nos conduzido a caminhar de tal forma que a gente possa vigiar e saber como proceder em cada tempo, Deus. Nós louvamos o teu nome por isso, Deus. Dentro desse novo mês, Pai, antes de orarmos, Senhor, pedindo que o Senhor venha ativar a estrutura desse mês em nós, eu quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Que o Senhor desperte o nosso coração para enxergar os ídolos pessoais, Deus. E que nós possamos ter coragem, ousadia para destruí-los. Pai, existe uma palavra sobre Rúben, que está em Gênesis 3, que diz que ele é o primogênito, que ele é a força, que ele é a primícia,
que ele é o mais excelente em altivez e em poder. Mas esse texto também diz, Deus, que por causa de ser impetuoso, ansioso, de enfiar os pés pelas mãos, de não pensar, isso tudo foi perdido. Por agir, Senhor, na força da carne e não na força da excelência do teu poder. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, nesse mês, em nome de Jesus, Deus, nos ajuda a não perdermos aquilo que o Senhor tem para nós por causa da ansiedade, dos ímpetos do nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a sermos sensatos, maduros, Pai, para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós nessa terra, Pai, em nome de Jesus. Deus, e hoje, como alguém que nasceu nesse tempo, eu quero abençoar os meus irmãos. Eu quero declarar, Deus, sobre cada um, que não será perdido primogenitura. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Deus, que aqui se levanta um povo que não irá agir na força da sua carne, na força dos seus desejos, no ímpeto do seu coração. Mas aqui se levanta um povo que vai andar segundo os princípios, na força do Senhor. Porque é nessa força que a tua palavra diz quem se moverá, quem terá coragem de se levantar contra a força, contra o braço forte do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada filho teu. Eu abençoo, Deus, cada oferta, cada primícia, cada dízimo que está sendo levantado. Deus, em nome de Jesus, e declaro, Deus, os meus irmãos ativados para esse tempo. Que eles recebam, Deus, códigos desse tempo, que eles recebam chaves, ferramentas, Deus, em nome de Jesus, armas que nós nem imaginamos que existam. Que seja liberado sobre a tua igreja aquilo que é necessário para fluirmos nesse tempo, Deus. Vencendo os ídolos do nosso coração, vencendo, Senhor, os enganos da nossa visão, porque Rubem está ligado a ver, Deus, e os espias viram, mas viram errado. Só 2 conseguiram ver com clareza aquilo que o Senhor tinha para fazer. Deus, que os nossos olhos sejam ativados para vermos aquilo que o Senhor está vendo e caminharmos dentro dessa visão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que seja liberado sobre nós colírio do céu para limpar a nossa visão, para que nós tenhamos uma visão alinhada com o céu. Em nome de Jesus, que seja ativadas as ferramentas para esse tempo e que nós possamos fluir em graça e sabedoria, crescendo, Deus, expandindo o teu reino nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Em todas as áreas, na área ministerial, nas áreas seculares, no bom sentido, Deus, dos filhos que operam fora do ministério da igreja, que haja crescimento, que haja avanço, que haja rompimento, que haja crescimento. Portas abertas, Deus, em nome de Jesus. Conexões estabelecidas, Pai, em nome de Jesus. Que as liberações do mundo espiritual venham sobre cada um, Deus. E que o teu reino cresça, que o teu reino cresça, que as realidades do teu reino sejam ativadas sobre a vida de cada um, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e que haja um fluir, Deus, daquilo que o Senhor tem para derramar. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um. Eu abençoo, Senhor, eu abençoo para viver aquilo que o Senhor tem. Receba, Deus, receba cada dízimo, cada primícia, cada oferta. Receba que tudo isso seja agradável ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. E que sejam chaves abridoras de portas, Pai, para que nós possamos fluir naquilo que o Senhor tem para fazer. Eu abençoo cada um, eu abençoo cada casa, eu abençoo igrejas que estão aqui ligadas, representadas. Que haja crescimento. Cresçam em nome de Jesus, cresçam na estrutura emocional, cresçam na estrutura física, cresçam dentro do reino, cresçam e avancem e façam o reino de Deus crescer nessa terra. Em nome de Jesus, eu os abençoo para viver um mês de conquista e crescimento, um mês com discernimento e sabedoria, em nome de Jesus. Que você avance, flua e prospere, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Shalom, shalom.